Ô, tchau, Oriô! Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. O meu nome é Raíssa e hoje o elemento sorteado aqui no canal foi o elemento Terra, então teremos Touro, Virgem e Capricórnio. Essa é a leitura para você, taurino ou taurina que está me assistindo. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já senta o dedo aí no like, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui na plataforma, né? Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. E lembrando que as leituras aqui do canal são sempre gerais e atemporais, não vai ressoar com todo mundo e tá tudo bem. Se esse for o seu caso, eu te convido a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Ouçam com bastante responsabilidade, os papéis podem estar invertidos e ouçam a leitura até o final, tá bom, pessoal? Pode ser que a parte que fale com você, né, ou que faça ali sentido, esteja mais para o final da leitura. Certinho? Vamos começar aqui então, touro. Espiritualidade, como que está o taurino ou a taurina que está me assistindo aqui neste momento? Como que está o taurino ou a taurina que me assiste aqui neste momento? Harmonia, controle, eu vou aceitar. Harmonia, o controle, com a carta da completude e abundância. Com o fundo do deck, apego ao passado. Hum, entendi. Nossa, por quê? Tá. Touro, eu tô me comunicando aqui com pessoas que, assim, é como se vocês estivessem aqui controlando algum sentimento aqui, ou, sei lá, tá tendo aqui uma ideia e você tá meio que se controlando, né? Então é assim, por exemplo, você. Ai, nossa, vou fazer isso, né? Por exemplo, vou fazer alguma coisa X aí. Aí eu fico extremamente empolgado, só que aqui parece que você se controla, né? Parece que você passou aqui por alguma situação que fez você aprender a controlar, né? Então pode ser assim, eu passei aqui por um trabalho árduo na minha vida para eu me sentir bem comigo mesmo, né? Me sentir abundante, próspero, comigo mesmo, né? Assim, aquela sensação que nós temos conosco, tá, pessoal? Assim, não, isso aqui não é necessariamente assim. Pode ser que tenha alguma coisa material envolvida, né? Mas assim, eu construí aqui, né, internamente e para algumas pessoas até externamente aqui também, né? Algo que é sólido e parece que agora ou vocês tiveram uma ideia nova que desafia um pouco essa estrutura já construída de alguma forma. Então, assim, por exemplo, sei lá, a vida inteira você trabalhou com escola, né? A vida inteira você foi professor de escola, entendeu? E aí aqui você teve uma ideia, né? Na verdade, nesse percurso de ser professor nessa escola, né? Nas escolas, você construiu aqui, né? Uma estrutura de fato. Então, assim, você você olhou aqui para o seu lado profissional, né? Você moldou esse lado profissional aqui até ficar de uma forma que virou uma base, né? Para você, inclusive, construir coisas ao redor, entendeu? Algo aqui que faz você se sentir útil, né? Uma forma de trabalhar que faz aqui vocês se sentirem úteis. Um monte de situações assim, né, gente?
é como se o ambiente aqui, né, o que você estava acostumado aqui a viver, te trouxesse aqui, entendeu? Uma zona de conforto, né? Mas não é aqui num sentido tóxico, tá, galera? É assim, é realmente um porto seguro, né? Então vocês fizeram aqui uma profissão em base sólida, vocês aqui se equilibraram emocionalmente, né? E aí construíram aqui bases emocionais, sentimentais sólidas com vocês mesmos, entendeu? Aqui não tem a ver com outras pessoas até o momento, tá, gente? E parece que agora você teve uma ideia que desafia isso. Então, é uma questão aqui da escola, né? Talvez você teve uma ideia de, pô, e se eu começasse a dar aulas de reforço particular, em vez de ficar trabalhando para escolas? Ou, e se eu vou dar aula de, sei lá, às vezes, vamos supor, né, professor de línguas, né? Eu vou dar aula particular. E aí parece que essa nova ideia que vem aí, ela meio que desafia um pouco essa estrutura já construída por vocês, entendeu? Então, por exemplo, aqui, vocês se equilibraram emocionalmente com vocês mesmos, né? Para vocês se sentirem prósperos, abundantes. Então, assim, vocês se desenvolveram na carreira da forma alinhada com o que você quer, tudo certinho. Mas aí agora, assim, é como se você tivesse tudo e você quisesse mais alguma coisa, né? Pode ser assim, ah, agora que eu tô bem, eu vou começar aqui a me abrir para relacionamentos e tudo mais. Só que parece que toda vez que você tenta dar um gatilho aqui, né? Você tenta controlar a situação aqui, porque realmente te desafia, né? Você tá acostumado aqui a ter essa satisfação emocional e esse essa solitude mesmo, né? Assim, essa coisa gostosa de estar consigo mesmo e não necessitar de outras pessoas. E aí, aqui, para você se relacionar, né? Você vai ter que deixar alguém entrar. Então, isso desafia, né? De alguma forma aqui, essa coisa que você já tinha estruturado. Consegue entender aqui? É como se vocês estivessem se sentindo tão bem aqui que vocês querem expandir, independente da situação. Só que essa expansão implica que um desafio, né? Tem algo no meio dessa expansão que vai ser diferente do que você já faz, entendeu? Não tão diferente, mas assim, vai fugir da regra. E aqui parece que você tem uma crença por causa de alguma coisa aí né, que não pode, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Não posso deixar a sala de aula para poder dar aula particular, porque como assim eu vou largar um emprego estável de concurso, né, assim, né, um cargo público, uma coisa nesse sentido para poder ir dar aula na casa dos alunos. Ou então assim, pô, tô tão bem aqui emocionalmente, eu vou deixar outra pessoa entrar aqui e vai fazer uma baderna, né? E assim, gente, muda, né? Vocês estão colocando mais uma variável aí na vida de vocês. Porém, não é porque é uma coisa nova que você tem que ficar com tanto medo aqui de dar errado, entendeu? Parece que vocês têm um medo aqui de perder essa estrutura já construída, né? Então, assim, eu tenho medo aqui de trocar de profissão ou de mudar de área na minha profissão e essa estrutura aqui, né, que eu criei, ela vinha abaixo e eu ter que começar do zero, enfim, né? Ou então assim, ah, eu tô tão bem aqui emocionalmente que eu tenho medo aqui, né? Eu tô satisfeita aqui com tudo. E eu até quero aqui me relacionar com outras pessoas, até mesmo fazer outras amizades, gente, assim, expandir ciclo de amigos, né? De social. Mas eu tenho meio que um pé atrás de fazer isso, porque eu tenho medo de dar espaço e dar ruim, eu perder o trabalho que eu fiz até agora. Entenderam? Certo, espiritualidade. E o que está acontecendo aqui na vida de touro para eles se encontrarem aqui nessa energia? Eita! Carta do cavaleiro, a carta do livro. O que mais? O caixão, a cruz, a criança, a árvore
para vocês chegarem aí, né, para vocês construírem essa estrutura aí, gente, eu sinto que vocês têm que vocês tiveram que ralar. Então, assim, vocês tiveram que estudar muito para passar num concurso, vocês tiveram que fazer muita e que estudar muito aqui de alguma forma, né? Ou assim, para eu conseguir chegar aqui nesse nível de satisfação pessoal, né? Nesse nível aqui de equilíbrio emocional, de amor próprio, de abundância aqui, tá? Eu tive aqui que passar por alguma situação dolorosa, entendeu? Que impulsionou sim um crescimento, né? Eu aprendi muito sobre eu mesma nessa coisa, né? Mas de alguma forma que doeu, né? E aqui vocês ficam com medo de voltar num padrão, entendeu? Ou então, assim, tive que realmente estudar e ralar muito, e agora eu tenho medo, né, de trocar o que tá certo aqui pelo duvidoso. Entendi, ó. A cobra, a cegonha, o cão, com a carta dos trevos. E o fundo do deck, as alianças. Então, aqui, assim, é... nossa, eu ralei pra caramba pra poder conseguir trabalhar com isso, ter este cargo, entendeu? E aí agora eu troco o certo pelo duvidoso aqui, né? Tento uma coisa nova, entendeu? Ou então pode ser até assim, querer migrar mesmo, transicionar para outra parada, outra profissão aqui. E toda vez que você pensa nisso, meio que você reprime aqui, né? Controla por medo, né? De já perder aqui essa estrutura já criada dentro dessa profissão que você se encontra, entendeu? É um medo de mudança muito grande aqui. Se isso aqui era um relacionamento, assim, parece que vocês passaram por uma situação não muito legal, né? Assim, você tem aqui uma lembrança ligada ao amor, isso pode ser um relacionamento passado, pode ser uma situação familiar, onde você se sentiu muito traído, tá? Tinham muitas pessoas imaturas aqui nessa situação, amigos que faziam fofoca, família que interferia, sabe assim? Aí parece que existiam segredos e segredos, ou assim, por ter esse tanto de gente, né, em cima, esse tanto de urubu em cima aqui, você e essa pessoa tiveram que viver muita coisa aqui meio no off, mas aí a coisa não fluiu aqui bem, entendeu? E aí você fica com medo, né? Assim, nossa, eu saí disso, me machuquei demais, né? Eu tive que, assim, eu sinto que algumas pessoas aqui, gente, é como se essa situação passada, ela te, ela te enfiou o dedo na ferida, entendeu? Te deixou, assim, muito mal mesmo. Teve gente aqui que teve que fazer acompanhamento psicológico, entendeu? Para reorganizar as ideias aqui no lugar. Pode ser que, é igual eu tô falando, ou assim, ou aqui, se é para quem é situação de trabalho aqui, ou aqui você, assim, passou alguma dificuldade aqui na sua vida que você financeira, né? Que você conseguiu sair disso através de muito estudo e muita dedicação nessa profissão que você está aí agora, que existe aí uma ideia, né, de renovar de alguma forma e você fica meio assim, né? Porque você pensa, pô, isso aqui me tirou aqui de uma situação muito complicada, né? E deu certo, então você fica meio assim, com o pé atrás, entendeu? Ou então, assim, se essa questão de relacionamento, essa pessoa aqui, ela realmente enfiou um dedo numa ferida aqui para provocar realmente uma transformação para que você conseguisse se equilibrar aqui, entendeu? Talvez aqui vocês tinham aqui, né, alguma ilusão sobre a vida
que essa situação com essa pessoa, independente se isso é um relacionamento de romance, com família, que parece que a fofoca, né, ou a traição aqui, aquilo que te machucou aqui, fez você meio que tacar o F e começar a focar em você aqui, né? E aí você expandiu outras áreas. Então, assim, você pegou a raiva, né, a dor que essa situação te causou e jogou aqui em outras situações da vida. Então, você foi se profissionalizar, você foi se conhecer, você foi é, crescer materialmente, entendeu? E meio que deixou a parte de se relacionar com os outros aqui, né? Assim, relacionamento, fazer novos amigos, conhecer pessoas aqui mesmo, no geral, meio que para depois, né? E agora, assim, você tem uma ideia ou achou alguém aí, não sei, eu vou abrir aqui com o tarô ainda, mas que você meio que tem que sair, né, dessa zona de conforto, né, que foi criada através aqui dessa busca por esse equilíbrio, entendeu? Parece que você ralou para conseguir se equilibrar emocionalmente de novo, e agora toda vez que você vai se abrir, você pensa nessa situação dolorosa e você fica meio com medo de novo, entendeu? Certo, espiritualidade para touro, touro, touro. Qual que é a mensagem aqui? Deixa eu tirar as que não viraram. Vamos lá. Rainha de Copas. O Papa. Entendi por que isso aqui aconteceu. Rainha de Espadas. A Torre. O Louco. Sangue do Cordeiro Mundo. E aqui o Sete de Espadas. Mais duas, por favor. As de Copas. 10 de ouros. As de Copas. 10 de ouros. Gente, aqui é o seguinte. 6 de ouros. Aqui é o seguinte. Para quem isso aqui é um emprego, é como se você tivesse aqui, é aquela coisa, né? Essa oportunidade, essa profissão te tirou de um lugar aí, ou de um, né, de uma situação um pouco complicada, né? Você teve que ralar para conseguir crescer aí, entendeu? Dentro desse emprego, né? Dessa profissão, dessa situação aqui, né? Ligada ao crescimento profissional. E você acabou aqui se envolvendo até meio emocional. Não é que assim que vocês amam de paixão o que fazem. Para alguns é isso aqui sim, mas aqui é como se vocês tivessem um sentimento de gratidão. Então, assim, eu agradeço por tudo que eu consegui construir trabalhando com isso. Eu agradeço a oportunidade que essa pessoa viu em mim neste momento que eu estava precisando muito, né? E aí aqui parece que por conta disso você tenta controlar qualquer situação aqui que de alguma forma, sabe, é tipo assim, eu tive uma ideia inovadora para eu fazer o que eu faço de uma forma diferente. Às vezes, essa forma diferente, por exemplo, não inclui a pessoa que te deu a oportunidade nesse momento difícil. E aí você fica meio assim, entende? Ou então assim, essa nova coisa, né? Essa nova ideia para fazer dinheiro, né? É algo aqui que assim vai ser diferente demais do que eu faço hoje, assim, é muito novo também. Eu tenho medo de perder aquilo que eu construí até hoje, se eu fizer este movimento aqui, essa transição, tá?
Só que aqui eu sinto que meio que mesmo vocês estando nesse meio, não é bem um medinho, né? É uma sensação aqui, vocês, sei não, viu? Vocês estão bem tentados aqui. É muito doido porque você enxerga esse novo início aí. Então, por exemplo, você vai transicionar de carreira, você sabe que nessa nova carreira, ou trabalhando nessa nova empresa, ou fazendo dessa forma nova, né, que você teve aí de ideia, você vai prosperar muito, entendeu? E aqui parece que vai estar até mais alinhado com a forma como você gosta de trabalhar e tal. Mas como não envolve aqui ou alguém que te deu uma oportunidade em algum lugar, em um momento difícil, que você tem um sentimento de gratidão, ou assim, não envolve aquela rotina que você já estava acostumado, né? Vai ter ali aquela modificação naquela rotina. É como se aqui você achasse que é viagem da sua cabeça, sabe? Nossa, tô sonhando demais. Nossa, não, eu tô viajando aqui, eu tô segura onde eu tô, para que que eu tô querendo me movimentar, sabe? Só que aqui vocês estão muito tentados em querer, né, seguir essa nova ideia, esse novo caminho profissional, porque parece que realmente assim você vê um início próspero, entendeu? Agora não, isso aqui é uma situação sentimental, né? Aquele lance de eu ter me equilibrado aqui, de eu ter que ter passado por uma situação super, né, chatinha aqui, doeu, entendeu? O que eu tenho para te dizer é que assim, essa situação aí do passado, ela veio para quebrar aqui uma crença de família, né? Então, talvez aí você isso aqui pode ser uma coisa entre família, aí você meio que tinha alguém aí dentro da sua família que tinham ali comportamentos que, enfim, comportamentos ancestrais que se repetem, inclusive outros ciclos, né? Então, tipo assim, tios, avós, bisavós, tataravós, tal, 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 entendeu? E aí aqui você percebeu que aquilo te causava um desequilíbrio, né? Parece que aconteceu algo entre você e essa figura aí. Você ficou muito mal aqui, procurou, né, ajuda e pode ser muito assim, gente. A forma de criação da família pode ser um pouco tóxica aqui. Te causava alguns bloqueios emocionais, você vivia meio para baixo, sabe? Meio se sentindo nhaca, né? Entendeu? Tinha gente aqui que até tinha uma vidinha até meio dupla, né? Porque não era aceito de alguma forma ser você, e aí você tinha que esconder aqui muita coisa, né? Muito sobre quem você é, enfim, né? As pessoas comentavam demais aqui, situações de família, né? Que, assim, meio que tinha que acontecer, assim, dessa forma, gente, para vocês equilibrarem aqui, né? É aquela coisa de você não tem culpa do que aconteceu contigo, entendeu? Mas a partir do momento em que você sabe que tem algo errado, é sua responsabilidade de curar isso, né? Se você é um adulto, principalmente, né, gente? Então, assim, é como se essa situação aí do passado, que você tem um apego, tem um medo aqui, que se repita, né? Então, medo de ser julgado como eu era julgado por essa família, medo de voltar a ter contato com esse familiar e ele me tratar da mesma forma, ou se isso é um relacionamento amoroso, né? Assim, medo da gente, né? Enfim, da gente começar aqui a se relacionar, eu e uma outra pessoa nova, e a gente cair aqui nesse padrão antigo, onde a pessoa que fofocava muito, às vezes dava ouvido demais ao que a própria família dizia sobre você, e aí se virava aqui contra você de alguma forma, entendeu? Só que aqui parece que, é igual eu tô falando, tem uma ideia, uma nova pessoa, uma reconciliação entre familiares, algo aqui que, assim, você quer muito, sabe? Mas existe, né, um medo, porque você lembra dessa situação do passado aqui. Então, ai, será que se eu começar a me relacionar com essa pessoa nova, ela não vai fazer igual o fulano de tal lá do passado? Ah, será que se eu me reconciliar com esse meu familiar aqui, não vai acontecer de novo? Né? E aí, por conta desse medo aqui, é como se vocês achassem que vocês estão sendo besta, né? Vocês
estão sendo bobos aqui de alguma forma. Só que, sei lá, sabe, gente, parece que essa coisa nova, essa reconciliação familiar, eu vejo se for família, tá, gente? Não vejo ex-namorada aqui, não. Família, se fosse reconciliação entre família. Agora, se não é isso, né? Se é realmente no âmbito de relacionamento, é uma pessoa nova. E aí, tipo assim, vocês estão interessados aqui, né? Mas parece que, assim, vocês querem, mas vocês travam e parece que vai chegar um momento aqui que vai estourar, né? A torre, o louco e o mundo. Você vai falar, quer saber de uma coisa? Se isso é um relacionamento novo, é como se essa situação te causasse uma sensação diferente, porque ela é mais justa do que essa passada. E aí, talvez você até olhe e fala, nossa, quando a esmola é demais, o santo desconfia, entendeu? Também. Por causa desse medo do passado, sabe? Qual que é o desfecho aqui, espiritualidade, pro taurino ou taurina? Pessoa intermediária, amigo fiel aliado. Mais uma, por favor. Passado amor perdido. Gente, então aqui é o seguinte. Ou caminhos abertos. Para quem é essa questão de emprego, tá? Aqui tá falando que vocês vão ter ajuda e apoio, até mesmo aí, né, desse lugar onde você já está. Às vezes você tá pensando assim, eu quero fazer algo diferente, eu vou ter que, não sei, pedir demissão de um lugar que eu trabalho com uma pessoa que eu gosto muito, né? Um sócio, alguém, um amigo, alguma coisa assim, né? E você tá meio assim, tá com medo de, né, acabar até com essa, né, amizade também, não sei, pode ter alguma coisa nesse sentido. Tá falando que aqui essa pessoa vai até te apoiar, entendeu? Pode ser que, inclusive, assim, às vezes não precisa de você se deslocar aí dessa empresa para você começar a fazer aqui, né, a movimentar essa nova ideia que você está super empolgado aqui, né? Tentando, inclusive, pôr o pé no chão. Parece que você não vai precisar se movimentar para alguns casos aqui, entendeu? Talvez até a pessoa com quem você já trabalha vai, na verdade, aderir a essa ideia, entendeu? Porque vai enxergar também como algo uau, entendeu? Igual você está enxergando aqui, né? Sólido, vai ser próspero aqui, abundante, né? Agora, Raíssa, não é questão de emprego, é essa questão emocional aqui, entendeu? Pode ser, gente, que assim, vocês têm um amigo, um irmão, pode ser aqui, tá? Alguém que vocês confiam muito, que é assim, de longa data, que eu tô vendo aqui, que assim, tá meio que escutando, né? Você falar aqui sobre essa situação. Acho que eu vou deixar de besteira e eu vou tentar aqui me relacionar. Essa pessoa é muito legal, eu realmente estou aqui interessada, eu acho que pode dar certo, né? Eu só fico aqui com medo de acontecer algo que já aconteceu no passado de novo, entendeu? E aí a pessoa tá virando para você e falando, cara, eu acho que assim, já passou da hora de você voltar aqui, né, a viver sem medo disso, sabe? Passou já, né? Para algumas pessoas isso aqui pode ter alguma mentoria. Eu não sinto assim entidade, pode ser assim algum ancestral seu que já está falecido, né? Meio que de alguma forma te trazendo aqui uma situação boa depois de você ter passado por essa ruim do passado, sabe? Meio que tipo assim, olha, você foi lá, você sofreu ali nessa situação emocional aqui do passado, mas você conseguiu equilibrar, você conseguiu aqui chegar, né, a um estágio de solitude, você conseguiu se completar, se conhecer, se entender, e aí por conta disso, agora você está preparado para receber algo sólido, né? E aí essa ancestralidade, essa mentoria feminina aí, né, esse parente desencarnado,
pode ser uma avó aqui, alguma coisa nesse sentido, tá meio que realmente te entregando aqui, né, uma situação justa, abrindo seus caminhos aqui para algo que vai ser diferente, né? Entenderam? E qual que é o conselho aqui, espiritualidade, para touro? Touro. Axé. Nossa, caiu três certinho, gente. Não materialidade, a carta do Papa novamente. O experienciar e o momento a momento. É, gente, aqui tá falando que além da ilusão. Essa coisa, né? Ou esse sentimento aqui de gratidão, essa essa admiração por um chefe, um patrão, ou um sentimento aqui de gratidão por uma forma de trabalhar, né? Pelo seu crescimento aqui, se esse é o seu caso, tá dizendo o seguinte: olha, sim, né? Essa situação te ajudou a crescer, ela realmente aqui, né? Te fez muito bem, entendeu? Mas o ciclo aqui acabou, né? Se for uma coisa profissional aqui, pessoal. Então, assim, é, existe formas de você prosperar de novo em outros lugares, né? Eles estão falando aqui, essa situação, ela realmente, assim, essa pessoa dentro dessa situação, enfim, ela realmente viu em você um potencial aqui para te dar uma oportunidade de crescimento aqui que você aproveitou muito bem, entendeu? Mas o fato de você ter experienciado esse crescimento, entendeu? É um mérito seu aqui também, foi você que encaminhou, né? E aqui parece que assim, você tem um medo de que você não consiga fazer de novo, e a espiritualidade está falando, oh, você precisa entender aqui que assim, você já fez isso não só uma vez, eu acredito que foram até mais aqui, né? De estar aqui em uma situação complicada, e aí você vai, consegue ir fazendo aqui da forma que pode, e aí quando você vê, você construiu, né, uma estrutura, algo muito, né, sólido em volta de você, sim. Entendeu? Mas essa nova ideia aí, é, essa nova ideia aqui que você chega é para essa expansão, entendeu? E assim, essa crença sua de, essa coisa sua de gratidão, né, essa admiração, ela ela pode continuar existindo mesmo vocês fazendo outra coisa ou fazendo essa mesma coisa de outra forma, entendeu? Então aqui tá pedindo para você equilibrar isso e se preparar, né? Se preparar aqui para trilhar um caminho agora que assim, parece que vocês vão crescer muito materialmente agora, pessoal, sabe? Dinheiro mesmo. E parece que essa nova forma, né, essa nova ideia que você teve aí vai fazer com que a sua vida ela seja mais leve aqui de alguma forma, sabe? O seu cansaço, até seu cansaço vai ser mais gostosinho aqui. Agora, não, Raíssa, que essa questão emocional aqui tá pedindo para vocês, assim, entenderem que vocês quebraram uma crença lá atrás nessa situação emocional aqui. Então, assim, vamos supor que isso aqui seja uma situação com família, né? E aí a vida inteira, a gente quando é criança, a gente cresce achando que mãe e pai, eles são assim o maior exemplo do mundo. E talvez vocês aqui cresceram e até um determinado ponto achando que os seus pais eram perfeitos, entendeu? E aí teve alguma situação aqui que os seus pais não foram tão legais assim com você. Eu tô dando um exemplo, mas adapte, né? E aí aqui você se sentiu muito traído, porque como assim eles não podem errar, sabe assim? E aqui parece que agora que você compreendeu, né, que eles não são perfeitos, entendeu? Parece que aconteceu aqui alguma coisa para você conseguir aqui se equilibrar emocionalmente e não carregar essa dor, você teve que entender isso, né? Que eles não são deuses, eles são outros seres humanos criando outros seres humanos, né? Então, isso foi deixando a coisa mais leve e agora parece que vai abrir aqui para você ter um momento aqui de conseguir de fato perdoar, né? Às vezes, até se vocês quiserem voltar a ter contato aqui com essa pessoa
familiar. Se isso é uma coisa de família. Agora, não, isso aqui realmente é uma amizade, um relacionamento. Aqui tá pedindo para assim, né, essa questão de relacionamento, né? Nesse processo todo de você passar por esse fim, essa dor aí, essa traição, essa fofocaiada, sei lá o que é que aconteceu aí no seu passado, que te machucou muito, né, para que você tivesse que trilhar um caminho em busca de um equilíbrio emocional, e nesse caminho você encontrasse aqui a sua solitude, né, algo sólido e firme consigo mesmo, você teve que olhar para algumas crenças e parece que tem uma crença ainda que você não conseguiu soltar, entendeu? Que é, eles estão me falando assim, é uma crença. Eu vou falar o que eles estão me falando, mas pode ser algo derivado disso também, né, pessoal? Assim, por exemplo, eu não vou entrar em uma situação nova porque depois eu não vou conseguir sair. Então, assim, e se eu deixar uma pessoa que abrir aqui, né, a minha vida, deixar a pessoa entrar, ela que me desequilibrar emocionalmente, eu não conseguir sair disso. Sabe? E assim, eles estão me falando aqui que, cara, tu tava lá naquela situação dolorida lá do passado, você conseguiu sair lá do fogo, andar descalço em cima da brasa, entendeu? Assim, né? Ressurgir do fundo do poço e você acha que assim, que você vai cair de volta nisso e que se você cair de volta nisso, você não vai conseguir se reerguer de novo e que você foi muito dolorido e que agora você tá bem. E aqui, cara, eles estão pedindo para falar assim, ou você já fez esse percurso uma vez, entendeu? Então, assim, a chance de você cair numa situação parecida ou acontecer isso aqui de novo é muito mínima. Você já conhece o caminho, entendeu? E se por acaso acontecer, pô, cara, tu teve força para sair daí uma vez, né? Então, assim, não é vocês entrarem, gente, obviamente, em qualquer situação amorosa aí, não. Mas aqui, assim, você ir com um certo equilíbrio, entendendo que você tem, né, assim, você está preparado para poder se abrir de novo aqui emocionalmente, para conhecer pessoas e etc. Entendeu? Vocês, inclusive, têm uma proteção aqui, né? Só que aqui, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Não é se isolando do mundo que você vai se manter bem e estável e completo e, né? Isso aí é gente, essa é a crença mais estranha que existe no mundo, entendeu? Porque a gente o tempo todo, desde o momento em que a gente é concebido, a gente está vivendo em sociedade. O primeiro lugar que a gente mora é dentro do corpo de outra pessoa, gente. Então, assim, né? é, vai dar certo, tá bom? Vocês estão com medo aqui, que é assim, existe um fundamento, tá? Mas aqui vocês precisam ter um pouco mais de fé, né? Em vocês, que as coisas vão dar mais certo aqui, entendeu? Porque assim, parece que você conheceu alguém ou tem uma situação próspera chegando aí e você fica pegado, né? Com medo de não dar conta do novo, de voltar para uma situação escassa que você estava anteriormente. E aqui, cara, assim, pô, você já saiu da situação escassa, entendeu? Você consegue se na pior das hipóteses, eu não vejo isso aqui, assim, na verdade, vocês estão contando isso para vocês por medo, entendeu? Porque na verdade eu enxergo essa coisa que tá chegando aí, né? Essa ideia nova que tu teve, essa profissão nova, essa pessoa nova, esse estilo de vida novo aí, como algo muito bom mesmo, muito bom para vocês, entendeu? É, mas aqui, na pior das hipóteses, se isso daqui der ruim, você tem bagagem para sair disso daí e dar a volta por cima. Entendeu? Por isso, talvez vocês estão criando essa consciência aqui, talvez é por isso que vocês estão meio que metendo louco aqui. Quer saber de uma coisa? Né? Parece que todo o processo aí, né, de equilíbrio emocional depois aqui dessa coisa antiga, ou então assim, todo o processo de lapidação profissional que você passou dentro dessa profissão era meio que para equilibrar, né, seu lado emocional, seu lado racional, seu lado criativo, seu lado lógico, para que você tivesse aqui, né, a oportunidade desse novo início que está vindo mesmo. Então, assim, se preparem aqui, tá? Para trilhar esse novo caminho mais equilibrado e vai aqui questionando essas crenças antigas suas. Porque aqui tem uma coisa aqui de, meu Deus, eu não posso nunca mais repetir esse mesmo padrão.
E assim, você tá numa pira de achar que isso vai acontecer de novo, mas aqui não vai, a situação é outra, muito diferente aqui, entendeu? Então precisa aqui equilibrar o que você absorve desse pensamento, né, que vem aqui dessa crença que fica martelando na sua cabeça. Tá bom, Toro? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comenta, compartilha, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Interessados em leituras particulares, o contato está aqui na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima. Um beijo.